Leonardo Jardim, Vitor Pereira, Carlos Carvalhal, Jorge Jesus. Nesse exato momento, a cabeça de todos os torcedores rubro-negros estão confusas para saber quem será o novo treinador do Mengão queridão. Essa confusão acabou de ser causada porque nessa madrugada o Marcos Braz soltou uma figurinha que ninguém entendeu direito o que acontece, mas que se refere a uma música que diz: quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Teria então os dirigentes rubro-negros corrido por outro caminho que não o do Jorge Jesus? Será que isso quer dizer que não espera acontecer, não espera o Jorge Jesus ser demitido e sim vai fazer acontecer indo atrás de outro treinador? Lauro Jardim, jornalista do Globo, trouxe essa manhã a informação de que o Flamengo já tem treinador, inclusive com contrato assinado, e que o nome ainda não foi divulgado porque o treinador ainda está saindo do clube que ele estava. E aí, se a gente seguir pela orientação do Lauro Jardim, alguns nomes como Vitor Pereira e Leonardo Jardim e Paulo Souza ficam mais fortes. Paulo Souza na seleção da Polônia, poderia ele estar saindo da seleção da Polônia para vir ser treinador do Flamengo? Leonardo Jardim está atravessando um mau momento no Al Hilal. No último jogo, inclusive, um dos principais jogadores da equipe, saiu reclamando com ele, batendo boca com ele. Vitor Pereira saiu recentemente do Fenerbahçe, ainda está resolvendo suas pendências com o clube turco. Carlos Carvalhal, esse o mais difícil, quase impossível. Não, daqui a pouco aparece aí o Carlos Carvalhal, mas eu digo que é quase impossível porque o presidente do Braga disse que ele só sai de lá se pagarem a multa, que para ele é questão de honra não perder o Carlos Carvalhal antes do fim da temporada. Por isso, o mais difícil de todos os especulados. Ou será que o Flamengo está indo atrás de um treinador que ainda não foi levantado por nós aqui do nosso canal? Também pode acontecer. Na matéria, o Lauro Jardim diz que o treinador não é o Jorge Jesus. Eu levantei essa manhã que o Rui Costa já conversou com o treinador da equipe B do Benfica para que ele fique de sobreaviso, porque pode ser que ele assuma a equipe principal do Benfica após o clássico contra o Porto. Então, o treinador Veríssimo do time B do Benfica já está sabendo que pode a qualquer momento ter que treinar a equipe principal do Benfica, pelo menos até o Benfica fazer a transição para o novo treinador. Alguns portais italianos dizem que o Benfica acabou de sondar o Pirlo. Lembra do Pirlo? Pois é, agora ele é treinador. Então os caras já estariam correndo atrás de um treinador para a vaga do Jorge Jesus. Agora, o fato do Benfica ter conversado com o Veríssimo, treinador da equipe B, para ele assumir a equipe principal em caso de demissão do Jorge Jesus, pouco tem a ver com o Flamengo. O Benfica não vive em detrimento do Flamengo, não vive dependendo do que acontece com o Flamengo. O Benfica pode muito bem mandar o Jorge Jesus embora, programar para que esse treinador, o Veríssimo, assuma interinamente até a contratação de outro treinador, independente do que o Flamengo for fazer. Ele não depende do que vai acontecer no Flamengo para ficar ou não com o Jorge Jesus. Então o fato dessa notícia que eu apurei de que o Veríssimo pode assumir a equipe principal não quer dizer que o Jorge Jesus venha para o Flamengo, não. Quer dizer que o Jorge Jesus pode ser demitido e não que ele venha para o Flamengo. A expectativa é que ele venha para o Flamengo porque Marcos Braz e Bruno Spindel estão trabalhando muito em cima disso lá em Portugal. Mas pode ser que eles tenham se cansado em algum momento, tenham percebido que a melhor opção não é o Jorge Jesus e aí seguiram outros caminhos lá para trazerem um outro treinador. O fato é que a preferência é por um treinador que fale português para facilitar o entendimento com os jogadores. É verdade, por exemplo, que era mais fácil entender as entrevistas do Domenech do que entender as entrevistas do Jorge Jesus. Mas ficou na diretoria do Flamengo uma impressão de que o Domenech não conseguiu se expressar da maneira correta
para o nosso grupo de jogadores. E por isso a preferência por alguém que fale português. Por isso a preferência por alguém da escola portuguesa. E aí tudo fica muito confuso na cabeça dos torcedores rubro-negros. A apuração, pessoal, ela tem que ser feita com muito critério, com muito cuidado, para não iludir o torcedor rubro-negro e nem passar informações inverídicas. O nosso canal sempre seguiu uma linha onde nós não abrimos tanto o leque de treinadores quanto a imprensa em geral abriu. Nós sempre permanecemos nos treinadores que nós apuramos que realmente o Flamengo tinha interesse, que foram os treinadores que o Flamengo procurou. O Flamengo procurou pelo Paulo Souza, pelo Carlos Carvalhal, pelo Jorge Jesus, pelo Rui Costa. Esses foram os treinadores que a gente conseguiu apurar como tendo maior proximidade dos dirigentes rubro-negros. Mas é verdade que nem tudo a gente consegue pegar do que está na cabeça dos dirigentes ou nos planos dos dirigentes rubro-negros. E pode ser sim que eles tenham alguma carta na manga. Apesar de eu duvidar que vai sair um pouco disso daí, do Leonardo Jardim ou do próprio Vitor Pereira. O fato é que não vazou até o presente momento nenhuma reunião diferente das que a gente falou para vocês. Então, se o Flamengo realmente assinou com o treinador e ele não é o Jorge Jesus, como o Lauro Jardim diz na sua matéria do Globo hoje, provavelmente fique entre esses treinadores. O Leonardo Jardim tá mal lá no Al Hilal, mas ele tem o Mundial de Clubes para disputar. E apesar de toda a pressão, pelo que eu apurei, pelo que eu procurei de matérias falando sobre o Leonardo Jardim, poucos tweets diziam que ele seria mandado embora. Nas matérias dos portais que cobrem os campeonatos lá da Arábia, não vi absolutamente nada com relação à demissão do Leonardo Jardim. Como eu disse, pode até acontecer, mas não tem nada a ser noticiado nesse sentido, pelo menos até onde eu consegui alcançar e apurar. Mas se o Leonardo Jardim realmente for mandado embora do Al Hilal, ele é um sonho antigo do Marcos Braz. Era o Leonardo Jardim que era para ter vindo e não Domenech Torrent. Acontece que no meio do caminho o planejamento orçamentário foi refeito e aí o Flamengo não teve mais condições de oferecer pagamentos do nível que o Leonardo Jardim esperava. Por isso o treinador português acabou não vindo e o Flamengo acabou contratando o Domenech. Então eu não me surpreenderia se no último momento fosse anunciado o Leonardo Jardim, mas para isso ele tem que sair primeiro do Al Hilal, ou ele sair porque quer, abrindo mão de disputar o Mundial de Clubes no ano que vem, ou então ele sendo demitido de lá. Pode ser que enquanto eu estiver gravando esse vídeo aqui, que eles deem cabo nele lá no Al Hilal, que eles demitam ele lá no Al Hilal e aí a proximidade dele com o Flamengo aumente. Mas o fato é que não houve reunião presencial entre Flamengo e Leonardo Jardim. Pode ter tido uma call, né, que é aquela chamada que você fala cara a cara, mas através de aparelhos eletrônicos, como celular, um notebook, por exemplo. Mas se rolou isso, para que os nossos dirigentes foram bater lá na Europa se vão fechar com um treinador que eles não sentaram para conversar olho no olho? Se for o Vitor Pereira, também não houve reunião com o Vitor Pereira cara a cara. Era impossível de conseguir guardar uma reunião às escondidas. Qualquer tipo de reunião lá dentro de Portugal, de Lisboa, a gente ficaria sabendo aqui, ou por apuração nossa, ou por algum fotógrafo, algum cinegrafista, que pegaria o Marcos Braz saindo de um canto e entrando para o outro. Então, Vitor Pereira e Leonardo Jardim são treinadores que o Flamengo não conversou cara a cara. Se o Leonardo Jardim diz, se o Lauro Jardim diz que já está fechado, contrato assinado, como ele disse na matéria, seria então ou um dos treinadores que o Flamengo conversou e que gostou da proposta, e aí a gente reduz a margem aí para um único treinador, que é o Paulo Souza, porque segundo a matéria ele ainda está saindo do seu clube. De repente o Paulo Souza está se desligando da seleção da Polônia. Ele chegou até a namorar com o Internacional de Porto Alegre, mas as coisas não avançaram ainda. Pode ser o Paulo Souza.
pode ser o Vitor Pereira, mas aí não teve reunião. E aí cai naquele caso lá que eu falei para vocês, para que eles foram para a Europa então, se dava para fechar sem fazer reunião pessoal, que eles fizessem daqui do Brasil. Por isso as coisas estão muito nebulosas, estão muito confusas na cabeça de todos os torcedores rubro-negros, mas se tem uma coisa que eu concordo com a matéria do Lauro Jardim, concordo integralmente com a matéria do Lauro Jardim, é que o anúncio do próximo treinador do Flamengo está muito próximo, está muito breve de acontecer e disso tudo terminar. Eu apostaria que até esta sexta-feira o Flamengo já tenha resolvido quem será o seu treinador para 2022. E aí, só aí, a gente vai começar a planejar o planejamento, porque ainda não há planejamento para 2022. Eu não sei como é que vocês ficam lendo as matérias que saem sobre Palmeiras, River Plate, Boca Juniors, Atlético Mineiro e Internacional de Porto Alegre, onde a gente vai vendo as movimentações acontecendo, até o Fluminense já contratou o Felipe Melo, tá tentando contratar outros jogadores, se reforçando, e eu digo até o Fluminense porque é o único carioca que hoje pode fazer alguma frente ao time do Flamengo, pelo menos o fez no Campeonato Brasileiro em 2 oportunidades. Até eles estão se reforçando. O Grêmio na segunda divisão vendendo jogador, se reforçando ali para montar uma equipe que possa jogar a Série B. Enfim, o Atlético Mineiro procurando jogadores para se reforçar, o Palmeiras vendendo o Borja para poder investir em mais jogadores, com a Crefisa pagando isso, pagando... Enfim, todos os nossos adversários trabalhando pra caraca em cima de um planejamento que já está definido. O que não quer dizer que vai ser um planejamento de sucesso. Não quer dizer que porque Palmeiras, Atlético, Inter, que já estão à frente da gente no quesito planejamento, que eles vão ter um maior sucesso do que a gente na temporada. Mas as chances deles estarem mais bem preparados que a gente são grandes, porque eles podem começar isso antes. Os jogadores voltam dia 10 de janeiro, assim como os funcionários do Ninho do Urubu. E aí as coisas precisam acontecer rápidas. Ele já tem que chegar tendo treinador que vai ter um curtíssimo período para poder bolar o planejamento do Flamengo para o próximo ano, colocá-lo em prática para que os jogadores cheguem e já cheguem sabendo de tudo como vai acontecer e do jeito que vai acontecer. Além disso, ainda tem a janela de transferências que se abre agora em janeiro, fecha em abril. Tem as janelas dos outros países que ficam abertas do início ao fim de janeiro para possibilidade de empréstimo de jogador do Flamengo, de venda de jogadores do Flamengo. René sendo sondado, Rodinei sendo muito sondado também, e até agora a gente ainda não conseguiu fechar nenhum negócio porque a gente não tem um treinador que avalie o elenco profissional. O mesmo vale para a comissão técnica. Segundo o Lauro Jardim, o treinador vem com uma ampla comissão técnica. Então, nós poderemos mandar embora alguns funcionários que não renderam nos últimos anos, como os 2 estagiários da preparação física e um monte de médico do departamento médico, correto? Mas isso vai depender do treinador que chegar, o que ele vai querer fazer, quem ele vai trazer com ele, e isso tudo atrasa o planejamento para 2022. No fato, pessoal, é que a gente só pode torcer para que o ano de 2022 seja bem melhor do que foi o ano de 2020, quando a gente começou com um planejamento. O planejamento era manter o Mister no cargo, foi renovado o contrato com o Mister e tentar criar uma hegemonia que foi iniciada em 2019. Antes do meio do caminho, o Jorge Jesus saiu, a hegemonia não foi criada e ganhamos apenas o Campeonato Brasileiro. Tivemos uma queda muito grande. Estou falando de título importante, hein? Não vem me dizer que nós ganhamos Carioca, Supercopa e Recopa, que eu não considero títulos de grande expressão. Em 2021 as coisas pioraram mais ainda, com as incertezas dos treinadores, sem planejamento nenhum, tocando com a barriga. Rogério Ceni foi até onde deu e onde não deu também. Renato Gaúcho assumiu cheio de pompa e circunstância e no final das contas ficamos sem nada. 2021 passamos absolutamente sem nenhum grande título, pelo menos para concretizar aquela hegemonia que a gente queria. Para 2022 é importante a gente conseguir retomar aquele caminho de 2019, seja com Jorge Jesus, seja com Leonardo Jardim, com Carlos Carvalhal, com Vitor Pereira, com quem a diretoria escolher para vir treinar o Flamengo.
e que esse novo treinador tenha maneiras diferentes daquelas que o Jorge Jesus implementou no clube em 2019, porque aquilo ali é copiado em toda a América do Sul hoje, implementado, e alguns clubes até conseguiram incrementar mais coisas ao sistema de jogo que o Jorge Jesus implementou em 2019. Com isso, nós precisamos de uma surpresa, gente. A gente não pode fazer a mesma coisa que nós fizemos em 2019. Até porque, em 2019, eu tinha um goleiro mais magro e mais jovem, eu tinha um lateral esquerdo bem mais jovem do que é agora, zagueiros mais jovens, enfim, o time está 4 temporadas mais velha do que estava em 2019. Não dá para planejar a mesma coisa que foi planejado em 2019. Alguma coisa tem que mudar, peças têm que sair, peças têm que chegar. A gente tem que ter o elemento surpresa, como nós tivemos com o Jorge Jesus, onde os caras não entendiam, avança uma casa, recua uma casa, quadrante 14, tudo isso era uma surpresa para os nossos adversários e a gente os engolia com uma facilidade absurda. Mesmo que o score, o resultado da batida, não fosse sempre goleada, o resultado dentro de campo era de um domínio amplo e gigantesco. Então o que nós precisamos é de um treinador que consiga trazer uma fórmula nova ou aquela fórmula do Jorge Jesus aperfeiçoada e bem melhor. O que eu fico assim, sempre com uma pulga atrás da orelha, e eu queria muito que vocês comentassem e dessem a opinião de vocês a respeito, é o seguinte: nenhum treinador que o Flamengo conversou vive um bom momento. Tudo bem, eu sei, treinadores que estão num bom momento estão empregados, e é impossível de trazê-los para o Flamengo. Agora, ainda assim, Jorge Jesus numa fase horrorosa, Paulo Souza numa fase ruim, Leonardo Jardim numa fase horrorosa, no Al Hilal. O campeonato lá não é dos melhores não, e o Al Hilal é um dos times mais ricos de lá. Esses caras, chegando na América do Sul, são capazes ainda de surpreender? São capazes ainda de fazer um grande trabalho? Porque nós não estamos falando de campeonatos europeus, não. Nós estamos falando de um treinador que está no mundo árabe, que é o Leonardo Jardim. Nós estamos falando de um Vitor Pereira, que estava no campeonato turco, que caiu muito de qualidade. Tanto é que nem o Besiktas, nem o Galatasaray são os grandes adversários do Fenerbahçe. Se a gente olhar, esses dois clubes, inclusive, estavam abaixo do Fenerbahçe na tabela. Não tem mais aqueles clubes gloriosos e tradicionais. Então é um campeonato que está muito abaixo em qualidade do que já foi em outros anos. Jorge Jesus no campeonato português, que sinceramente eu ainda acho que se o Flamengo entrar no campeonato português, o Flamengo é campeão com uma larga diferença para o segundo colocado, e esse segundo colocado pode ser Porto ou Sport, mas não será o Benfica com certeza. Então assim, são treinadores que estão vindo de mercados que estão sendo analisados, mas que são de mercados iguais ou inferiores aos da gente aqui. Eu acho o Campeonato Brasileiro muito mais forte do que o Campeonato de Portugal, e aí vocês que são tarados por Campeonato de Portugal podem escrever aqui se Benfica, se Porto, se Sport, se Braga são melhores do que Atlético Mineiro, Flamengo, Palmeiras, Corinthians, Internacional. Podem colocar aqui se eu estiver errado. A ideia é ter um debate com vocês mesmo, tá? Campeonato da Turquia, Campeonato da Arábia, aqui é bem mais difícil do que lá. Então será que esses caras estão prontos mesmos para assumir o Flamengo só pelo fato de vir da escola portuguesa de futebol, de ter essa formação? O que vocês acham? Coloca aqui nos comentários. Bom, nesse vídeo aqui eu trouxe para vocês uma informação que não é minha, é do Lauro Jardim, e eu sei que muita gente vai perguntar se é verdade ou não. Eu digo para vocês o seguinte: eu não tenho essa informação de que o Flamengo já esteja acertado com algum treinador, que o contrato já esteja assinado, que é um treinador que está saindo recentemente do seu clube. Eu não tenho essa informação. O fato de eu não ter essa informação não quer dizer que ela não exista ou que ela seja mentirosa. Apenas quer dizer que eu, Fabrício Lopes, não consegui chegar no estágio que o Lauro Jardim chegou na apuração do treinador do Flamengo. Nada além disso, tá? E vamos ver o que vai acontecer. Eu dei minha opinião e queria muito
a opinião de vocês a respeito de tudo que tá rolando no Mengão Queridão. O Lauro Jardim já errou algumas vezes, tá? Mas qual jornalista nunca errou, não é verdade? Bom, se as opções fossem Leonardo Jardim, Paulo Souza, Jorge Jesus e Vitor Pereira, quem vocês escolheriam? Coloca aqui embaixo que eu quero muito saber a opinião de vocês. Pessoal, por enquanto é isso. Fiquem antenados nos dois canais, aqui no Resenha e no Fla Nação VP, que o dia hoje está prometendo, hein? Então não dá mole, aproveita, domingão, tá em casa, feriadão aí, tranquilo, né? Fiquem atentos no nosso canal, que a qualquer momento eu posso abrir um plantão aqui ou lá no Fla Nação VP para trazer alguma notícia de última hora. Por enquanto é isso, eu peço para você deixar o seu like, se inscrever se ainda não for inscrito e principalmente compartilhe os nossos vídeos, que nesse final de ano o YouTube tá de férias e se vocês não fizerem, ninguém mais o fará. Tamo juntos, fiquem com Deus. Saudações rubro-negras.